E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto. E quando falamos de programação, a gente sempre lembra das linguagens mais populares, como é o caso do PHP, do Java, do C Sharp, do C++, do Python, do JavaScript. Definitivamente essas linguagens se popularizaram muito, tanto na área acadêmica quanto no mercado de trabalho. Entretanto, muitas outras linguagens foram criadas, desenvolvidas, melhoradas e morreram na praia, não fizeram tanto sucesso assim. Então vamos falar hoje das 6 linguagens que tentaram, lutaram, insistiram, mas fracassaram miseravelmente, morreram na praia. Você não é tão bom assim, é um fracassado. O quê? O que foi que você disse? Você sabe por que a linguagem C tem esse nome? É bastante simples, é porque ela foi a sucessora da linguagem B. E você deve estar pensando, a linguagem B tem esse nome porque foi sucessora da linguagem A. E aí não, aí você está redondamente enganado. A linguagem B tem esse nome porque ela vem da sigla BCPL, Basic Combined Programming Language. Só que meu objetivo aqui não é falar da linguagem C nem do C++, é para falar da tentativa de suceder a linguagem da família C, a linguagem D. Damn! Sim, essa linguagem existe. O D, ou D-Lang, é uma linguagem orientada a objetos e imperativa criada por Walter Bright, do Digital Mirrors, em meados de 2001. Seu projeto com a linguagem D teve o objetivo de construir uma linguagem que fosse tão veloz e poderosa quanto o C++, com a expressividade e a segurança de linguagens como o Java e o C Sharp. Mas, Lucas, se o D é tão bom assim, por que ele não deu certo? Antes de tudo, é bom a gente ter cuidado ao falar isso, pois, por mais que seja remota a chance, ainda existe a possibilidade do D ser bem sucedido. Não é uma coisa assim 99% de certeza. Você tem uns 90% de chance do D não dar certo, vai lá. Mas existe chance, então a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, a princípio, o D não foi um sucesso comparado ao C e ao C++, nem ao Java e ao C Sharp. O primeiro ponto é que poucas empresas usam a linguagem D seriamente. Das que eu encontrei na minha pesquisa, temos o Facebook, temos o eBay e temos a Remedic Games, que criou os jogos Max Payne e Alan Wake. A princípio, só essas empresas mais conhecidas trabalham ou trabalharam com a linguagem D. Só que não vai muito além disso. Só que como o D tenta ser uma linguagem meio termo entre o C++ e o Java e o C Sharp, acaba que o D não se sobressai contra nenhuma dessas duas categorias. Se você quer uma linguagem com os recursos do C++, você usa C++. E se você quiser uma linguagem com os recursos do Java ou do C Sharp, você vai para o C Sharp. Por que então usar o D? Podemos achar uma série de reflexões com relação à linguagem D nos fóruns oficiais do site dessa linguagem. Algumas pessoas reclamam que a linguagem é um pouco mal definida, por ter features demais que acabam não funcionando tão bem na prática, levando a uma série de bugs e problemas. Além disso, pelo que eu observei, o compilador não é muito claro. Então, às vezes, você comete alguns erros na linguagem, por exemplo, você esquece um ponto e vírgula, e ao invés do compilador indicar que o erro está no ponto e vírgula, ele indica uma série de outros problemas e acaba não indo bem ao ponto, complicando muito a vida do programador. Fora que a documentação possui uma série de problemas e também não é muito clara. Existe esperança para a linguagem D, Lucas? Olha, das linguagens que estão listadas nesse vídeo, talvez o D seja a que tem mais chance ainda de se popularizar. Tanto que eu vou botar aí na tela, tem um gráfico que mostra a evolução de downloads da linguagem D. São feitos 200 downloads por dia do compilador da linguagem D. Existe a possibilidade do D se tornar relevante? Existe. É provável? Não.
Você conhece a linguagem Fortran? Ela é uma linguagem criada para computação de alto desempenho na Sun Microsystems. Um de seus projetistas se chama Guy Steele, que trabalhou no desenvolvimento de linguagens como o Common Lisp, o Scheme e o próprio Java. Seu nome é Fortran para ter uma espécie de um nome parecido com Fortran, uma espécie de um Fortran novo seguro. Aí vou dar uma coladinha aqui no roteiro, porque tem uma frase muito boa e eu não consegui memorizar ela, então eu vou ler. O Fortran é uma linguagem para computação de alta performance que disponibiliza abstração e tipos seguros em consonância com princípios modernos de linguagens de programação. Sobre o fim da Fortran, Guy Steele publicou em seu blog que, durante uma década de desenvolvimento nessa linguagem, trabalhando no projeto, na implementação e no desenvolvimento de toda ela, a Oracle, que comprou a Sun, decidiu interromper o projeto. Continuando, ele afirmou que é muito marcante trabalhar num projeto industrial por mais de 10 anos, já que geralmente os projetos duram menos tempo que isso, e que o esforço trabalhando nessa linguagem valeu muito a pena. Bom, e por que ela não deu certo? Um dos fatores é que outras linguagens que são usadas para computação bastante parecida com a Fortran, caso da Scala e do Haskell, elas trazem recursos que caiu mais no gosto dos desenvolvedores, fazendo com que a Fortran fosse um pouco esquecida aí nesse processo. Além disso, a Fortran perdeu muito sua importância quando a Sun foi comprada pela Oracle. O novo grupo de diretores que fazia parte da Oracle achou que não valia a pena investir mais na Fortran. Eles estavam buscando meios de economizar recursos da empresa e observaram que desativar o grupo de trabalho da Fortran seria uma maneira de ter essa economia. Sua duração até que foi longa, considerando que no blog oficial da linguagem Fortran, dentro da Oracle, você só tinha 5 postagens de blog. Então não era lá uma linguagem com bastante hype e bastante popularidade nem dentro da própria empresa. Vamos agora falar de uma família de linguagens muito peculiar criada pela Microsoft India, as linguagens J++ e J Sharp. A ideia da Microsoft era criar um grupo de linguagens que lembrasse um pouco o Java, servindo como uma espécie de transição para que programadores Java fossem trabalhar com as ferramentas Microsoft e a partir daí trabalhar com essa linguagem de transição, que seria o J++ ou J Sharp. Mais especificamente, a ideia era servir como uma transição para que programadores Java trabalhassem com o framework .NET, que de uma maneira um tanto simplificada, o framework .NET agrupa o conjunto de tecnologias que embarca as principais linguagens da empresa. Então, se você trabalha com C++, por exemplo, o C++ roda em cima do framework .NET. O C Sharp também trabalha em cima do framework .NET. O VB, eu nem sei se ainda existe o VB na família recente de linguagens da Microsoft, mas o VB.NET também rodava. ASP.NET também rodava nesse framework .NET. Então, múltiplas linguagens trabalham em cima dessa tecnologia da Microsoft. As linguagens da família J compartilham sintaxe, gramática e palavras-chave muito parecidas com a plataforma Java, sendo praticamente idênticas. A criação dessa tecnologia não terminou muito bem para a Microsoft, porque a princípio, na época, a Sun topou licenciar sua tecnologia Java para que a Microsoft criasse essa tecnologia. Só que à medida que o tempo foi avançando, a Sun acabou processando a Microsoft por violação de marca registrada. Basicamente, o problema aconteceu porque a Sun queria que as linguagens da família J fossem totalmente compatíveis com o Java, algo que a Microsoft não conseguiu fazer. De qualquer forma, foi uma experiência um tanto bizarra a Microsoft criar essas linguagens J++ e J Sharp que eram praticamente idênticas ao Java. Qual o sentido de fazer isso se você considerar que o C Sharp já é muito parecido com o Java? Vamos agora falar de uma linguagem tão exótica
que é até difícil encontrar informações a respeito dela na internet. Tudo começou com uma linguagem chamada Thistle, que explorava as similaridades da semântica do ASP e do PHP, duas linguagens muito populares em programação web, sobretudo back-end. Esse tal de Thistle nasceu com a ideia de ser uma espécie de tradutor de linguagem ASP para PHP. Ou seja, você pegava um código ASP, rodava nesse tal de Thistle e ele cuspia código PHP. A ideia com essa tecnologia era permitir que o ASP, que é uma linguagem de programação até um pouco mais antiga da Microsoft, fazer com que esse ASP aí rodasse inclusive em servidores Linux, algo que não é possível. À medida que o projeto avançou, os criadores adaptaram o ASP.NET para PHP. Então você entregava um código ASP.NET e esse tal de Thistle aí cuspia PHP. Só que o projeto foi evoluindo muito ao longo do tempo, incorporando questões como inferência de tipos, formas diferentes de construir loops e até macros que eram muito semelhantes aos adotados pela linguagem Lisp. Assim, esse tal de Thistle foi evoluindo ao ponto de virar uma linguagem nova, uma linguagem que transpilava código, tanto ASP quanto PHP. Então era uma linguagem própria que você escrevia código ali e ele cuspia código ASP ou código PHP. Nesse ponto, essa tecnologia se transformou na linguagem Wasabi. Em resumo, uma linguagem com resumos de Lisp, construída num tal de VBScript, para transpilar códigos para ASP ou PHP, que rodava em servidores Windows e Linux. Enfim, essa salada toda dá para você entender porque essa ideia não vingou aí na prática. Fora que a tecnologia era muito lenta e praticamente não tinha documentação. Em 1987, um cara chamado Larry Wall criou uma linguagem de scripting voltada para construir relatórios. Essa linguagem era muito boa para manipular arquivos de texto e, em conjunto com o protocolo CGI, ficou muito popular na web, pelas capacidades de processamento de expressões regulares e parseamento, ou seja, manipulação e tal de strings, que são cadeias de caracteres, palavras. Essa linguagem foi se popularizando e se tornou a linguagem Perl. É uma linguagem que acabou se alastrando na internet mais antiga, na década de 80, 90, principalmente 90, sendo usada na administração de sistemas, programação em redes, atividades financeiras, bioinformática e até na construção de aplicações gráficas. Devido à sua capacidade, o Perl era considerado uma espécie de canivete suíço das linguagens de scripting, devido ao seu poder, a sua flexibilidade e também a sua feiura. Em 1998, dizia-se que o Perl era uma espécie de fita crepe que colava toda a internet. Com o tempo, a linguagem Perl foi ficando desgastada por conta dessas questões envolvendo a sintaxe, a feiura, foi perdendo espaço. Aí tentaram alavancar o Perl criando uma nova versão, que é o Perl 6, que foi também conhecido como Haku. Essa foi uma tentativa de modernizar o velho Perl para os novos tempos. Entretanto, só tem um problema. Essa nova versão chegou com uns 10 ou 15 anos de atraso. Principalmente porque o Perl esqueceu de um detalhe. Há muito tempo as pessoas já estavam usando e trabalhando muito com um tal de Python. Ou seja, para que você vai usar esse Perl 6 velho todo confuso se você já tem o Python? Finalmente, vamos falar de uma linguagem que houve um esforço absurdo para que ela se popularizasse, gastou-se muito dinheiro governamental e ela simplesmente não deu certo. De que linguagem eu estou falando? De uma tal de linguagem Ada. Antes de tudo, tem gente que vai contestar se ela é um fracasso ou não. Enfim, vamos refletir sobre os fatos que temos aqui para concluir se ela deu certo ou não. A linguagem Ada é resultado de um dos maiores esforços de projeto de uma linguagem de programação da história. Ela foi desenvolvida para o Departamento de Defesa norte-americano e, por conta disso, teve uma forte influência do setor militar do governo dos Estados Unidos. Qual era o contexto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos?
Mais da metade das aplicações de computadores daquele setor eram sistemas embarcados, ou seja, que o hardware e o software estão tão acoplados que é até difícil diferenciar um do outro. Na época, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos trabalhava com mais de 450 linguagens de programação ao mesmo tempo, sem qualquer padronização. Ou seja, virou uma bagunça. Cada fornecedor militar vinha e trabalhava com uma linguagem de programação, o que gerava uma balbúrdia, até que chegou um momento, os generais falaram, não, vamos botar ordem nessa bagaça aqui. Ao invés de ter esse monte de linguagem de programação aí, vamos criar uma e adotar ela para tudo. Essa linguagem de programação nova uniu o exército, a Marinha e a Aeronáutica dos Estados Unidos. A ideia era criar uma linguagem de alto nível para os sistemas embarcados desses 3 órgãos. Após um longo e tedioso processo de captação de projetos de linguagem de programação que envolveu o edital, que envolveu o concurso e tal, aquela burocracia toda, enfim, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos chegou a 4 linguagens. Como isso era na década de 70, essas 4 linguagens eram programadas num tal de Pascal, que você já deve ter ouvido falar, é uma linguagem bem antiga também. O velho aqui aprendeu a programar em Pascal. Em maio de 79, uma dessas linguagens aí foi escolhida e se tornou a linguagem Ada. E por que o nome Ada? É pelo fato dela ser uma homenagem a Augusta Ada Byron, a condessa de Lovelace, filha do poeta Lord Byron e a primeira programadora da história. A linguagem Ada incorporava tudo o que havia de mais moderno na engenharia de software e no projeto de linguagens de programação, ao menos no final dos anos 70 isso. E note que desde a década de 70, a linguagem Ada sempre foi atualizada, sempre foi modernizada, sendo que a última versão dela é de 2016 e ela influenciou uma série de outras linguagens que temos aí, inclusive Java, C#, C++, Python e por aí vai. E a linguagem Ada era tão complexa que levou 6 anos para que fosse criado o primeiro compilador que rodasse ela. Agora, quais motivos levaram a linguagem Ada a não ser muito popular? O primeiro ponto é que a linguagem Ada não é muito fácil de ser compreendida. Ela é muito difícil de aprender devido aos seus recursos muito avançados. Ela tem um módulo bastante robusto de packages, ou seja, de pacotes, semelhante ao do Java ou do C#, mas muito melhor. E as ideias desse módulo de pacotes inspirou o Java e o C#. Ela permite o acesso à memória e operações de bits melhor do que o C e o C++. Inclusive, a linguagem Ada inspirou o C e o C++. Enfim, o que aconteceu com o Ada? O primeiro problema é esse. Era uma linguagem muito difícil de ser usada na prática. Ela é uma linguagem que, para você adquirir uma licença comercial, também era muito caro. E outros problemas são os seus compiladores, que sempre foram muito bugados. E a linguagem, às vezes, é um pouco embolada, principalmente trabalhando com tipos. Constantemente você tinha que converter um número para número real, ou seja, float ou para inteiro. Então os códigos não ficavam lá muito elegantes, muito bonitos. E por conta dessas questões, a linguagem Ada ficou muito restrita a alguns nichos, como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, na aviação e no controle de tráfego aéreo, em foguetes comerciais e aplicações espaciais, e em alguns sistemas bancários. Isso ocorre devido ao fato da linguagem Ada ser muito boa com sistemas em que a segurança é um fator crítico. E é basicamente isso. Eu tentei compilar aqui as linguagens que não deram tão certo, que você tinha uma expectativa grande e essa expectativa não se converteu em alguma coisa muito real. Se eu tiver esquecido de alguma linguagem que vocês consideram importante, põe aí nos comentários que talvez eu faça uma parte 2. Diga aí se vocês gostaram, porque eu penso de fazer uma parte 2 no futuro. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê na próxima.